Bom dia aos ouvintes, espectadores do Manhã Cidade, aqui na Rádio Cidade. Olha, neste sábado eu vim fazer um resumão do que ocorreu na política ao longo da semana. E eu queria já destacar que esta semana as câmaras de vereadores da região tiveram um papel importante, né, no dia a dia do noticiário político. Já começo falando da Câmara de Santa Terezinha, no Sertão, onde houve uma operação policial, né? A Polícia Civil fez a operação Conluio e, inclusive, chegou a prender 2 integrantes. O Adalberto, que é o chamado Doutor Júnior, ele foi presidente da casa e foi preso, e também o Manuel Grampão. E aí, nessa operação, a acusação é de peculato, inclusive também fraude em licitação, enfim, corrupção ativa, passiva. Então, teve esse momento aí. Também na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, tem uma CPI lá ocorrendo, a CPI do milho, que investiga supostas denúncias, né, de irregularidades na distribuição de sementes aos agricultores, produtores rurais da cidade. E aí, na primeira audiência dela, da CPI, houve um momento que eles pararam e aí um cidadão entrou, distribuiu milho lá, sementes, aos vereadores, a sessão acabou interrompida, o cidadão foi retirado pela guarda, enfim, vão haver novas sessões, mas tumultuada aí essa sessão da CPI lá em Santa Cruz do Capibaribe. E em Toritama, tivemos uma denúncia grave também, na verdade, um levantamento. Um levantamento feito pelo blog do Ney Lima, né, observou que as diárias de viagem dos vereadores de Toritama chegaram nos últimos 12 meses a quase R$ 200 mil. É isso mesmo, uma série de diárias de viagens que eles fizeram para vários lugares, nas cidades como Foz do Iguaçu, viajaram para São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, viajaram também, né, para Maceió durante o Carnaval, né, e aí eles requisitavam as diárias. Lembrando que essas diárias são legais, mas se discute muito a moralidade. E por isso mesmo, o Ney Lima veio aqui no Manhã Cidade, né, dentro do Momento Cidade Entrevista, falar com a gente, explicar um pouquinho como foi esse levantamento, vocês vão conferir agora. Uma vereadora, a vereadora Carol, ela deu entrevista em Toritama ontem e disse que ela economizou, porque ela gastou 50 mil a menos do que o vereador que gastou mais. Aí a gente começa a pensar, se um vereador só gastou mais de 50 mil, essa é a diferença econômica, entre aspas, segundo a vereadora, provavelmente essa conta da gente está um pouco abaixo. Nós fizemos uma reportagem em 2021 sobre a mesma Câmara e mostramos que ali no período pós-pandemia, eles já tinham gasto acho que mais de 120 mil reais com diárias. Isso no período pós-pandemia, 2021. A conta que nós fizemos agora, e fizemos o levantamento, de acordo com o que tem no portal da Transparência, revela os números de quase 200 mil nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses. Então, de fato, é uma soma exorbitante. Só esse período? Só esse período, dos últimos 12 meses, certo? E não estamos contabilizando, por exemplo, nesses 200, despesas com passagens aéreas. Só para você ter uma ideia, há uma licitação da Câmara de Toritama para passagens aéreas de mais de 50 mil reais. Desses, um empenho de 26 mil reais foi para pagar exclusivamente os gastos com passagens aéreas para a viagem de Foz do Iguaçu, que aconteceu em dezembro passado. E quem viaja, né, como o Mário Flávio viaja bastante, sabe que Foz do Iguaçu é um destino turístico caro e em dezembro muito mais. É a alta temporada de Foz do Iguaçu, onde a gente tem ali cataratas, o circuito e tudo mais. Evidente que os vereadores justificam, né, essas viagens com congressos e encontros parlamentares. Mas a gente sabe, e já foi demonstrado em várias reportagens no Brasil inteiro, né, reportagens de TV inclusive, de que esses congressos, não todos, mas alguns deles, são montados para justificar o passeio, para justificar de fato essa viagem turística dos vereadores. Pois é, então a questão não é a legalidade em si, mas no primeiro momento a moralidade desses atos e também como que aumentar a transparência desses relatos, o retorno para a população dessas viagens, né, de como essas viagens podem melhorar a representação dos vereadores no município. Olha, esse é só o primeiro cenário. Segundo cenário, a gente vê o seguinte também, na questão aqui de Caruaru, especificamente, a política está pegando fogo e aí teve 2 movimentos durante a semana muito importantes. O primeiro é que a governadora Raquel Lira vai nomear
o Tony Gel, né, ex-prefeito e ex-deputado, para a Copergás. E com isso, ela já nomeou o filho dele, o Toninho Rodrigues, para a Impetu. Tony Gel agora vai para a Copergás. E isso dá um entendimento de que o grupo de Tony Gel, né, está oficialmente aliado a Raquel Lira. E eram grupos, né, os Lira, né, e Tony Gel eram grupos adversários na política local por anos, décadas até. Eles estão agora juntos. Isso sinaliza, né, uma nova configuração de forças no município. E isso pode redundar também, acabar impactando na eleição municipal. E falando em eleição municipal, posso dizer o seguinte: durante a semana estourou, né, uma denúncia a respeito da Fundação de Cultura aqui de Caruaru, principalmente com relação aos camarotes lá do São João. Né? Um blog do Recife divulgou a notícia, indicando que havia algum tipo de irregularidade, em questão também, né, do lucro que esse camarote poderia obter. E aí o seguinte: o Rafael Martiniano, presidente da Fundação de Cultura, veio ao Cidade Entrevista, aqui no Manhã Cidade, e questionou, né, esses dados aí. Vocês conferem agora nessa fala. A gente conseguisse um camarote onde se gera 30 milhões de reais. Eu acho que ele, no mínimo, não sabe como é que as coisas funcionam. Mas, enfim, foi um blogueiro de Recife. Querendo ou não, existe meia dúzia de pessoas que estão insatisfeitas com o sucesso da gestão Rodrigo Pinheiro, com o sucesso do São João que vem acontecendo. Então, querendo ou não, gerando essa insatisfação na cabeça dessas pessoas, eles ficam procurando pelo em ovo. Então, isso não existe de forma alguma. Nós fomos procurados realmente por essa empresa, foi a única empresa que realmente pensou em fazer alguma coisa no Pátio do Forró, foi feita uma solicitação. Na realidade, existiram duas empresas. Teve outra empresa que solicitou aqui no Alto do Moura. Então, foram duas empresas que fizeram essa solicitação e a gente está lá para receber as pessoas que queiram participar do evento como um todo. E com isso, um detalhe: quando ele veio, Rafael, o Ministério Público ainda não tinha se pronunciado. O Ministério Público fez uma nota, tá, em que vai requisitar informações para a Prefeitura, para que aí veja se vai haver uma denúncia ou não. Enfim, está muito no começo essas questões, essa situação ainda vai ser investigada pelo MP. E aí tem um detalhe: apesar disso, apesar do tempo jurídico e, eventualmente, o tempo policial seja diferente, na questão da política, essa situação já foi muito explorada, principalmente pelo deputado federal Fernando Rodolfo, que levou esse caso para as redes sociais dele, né? Já começou todo um questionamento ao governo municipal e principalmente ao Rodrigo Pinheiro, né? O pessoal da prefeitura, né, começou a responder nas redes sociais, tentando associar Fernando Rodolfo ao Neguinho Teixeira, que também foi prefeito. Enfim, já começou essa briga. Por outro lado, o Zé Queiroz também foi, né, à imprensa, começa a se anunciar como pré-candidato, e aí a gente vê, né, a exploração política desses temas indica o quê? Indica que aqui em Caruaru, sem dúvida nenhuma, 2024 já começou. Então, observar o andamento dessa situação, os desgastes que isso pode gerar, né, para o prefeito, e observar também, né, como é que a oposição vai conseguir, né, lidar com isso. Vamos aguardar, mas é o seguinte, tá corrida aqui em Caruaru e olha, essa disputa vai longe. A gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. Até lá!